características dos artistas, né, latino-americanos, porque na prova de espanhol, lá na prova do Enem, pode surgir algum texto que exija de vocês conhecimento prévio sobre as características das obras desses artistas. Então hoje a gente vai conhecer 2 pintores e alguns poetas, tá bom? Então o primeiro artista que eu selecionei para vocês é nada mais, nada menos que Diego Rivera. Isso mesmo. Diego Rivera é um mexicano que estudou grande parte da sua vida na Europa, na Espanha, na Itália, e lá ele sofreu influência de outros artistas bastante conhecidos, que é o caso de Dalí, de Picasso. Diego Rivera é um vanguardista que é conhecido pelos grandes murais que ele desenvolvia contando, né, a história do México. Então é um artista que traz a cultura, a arte para as pessoas entender, né? Então todos os seus murais, eles representam, a grande maioria, né, representam uma história, algum aspecto político, cultural, social do México. É bem comum em suas obras surgir essa característica. E assim, os murais de Rivera são enormes, né? Então assim, vejam o que diz aqui. Diego sempre quis ser pintor e desde muito novo demonstrava talento para a prática. Estudou pintura na adolescência e ganhou uma bolsa para continuar os estudos na Europa. Lá, entrou em contato com Picasso, Dalí e outros artistas que mais tarde influenciaram em suas obras. Diego iniciou seus trabalhos em um ateliê madrilenho na Espanha. Então ele começou os seus trabalhos com a pintura ainda na Espanha, ainda na Europa, né? E logo depois ele veio para o México. Quem não sabe, mas Diego Rivera é um dos esposos, foi um dos esposos, na verdade, de Frida Kahlo, que vamos conversar um pouquinho sobre ela já já. Então, a linguagem das obras de Diego Rivera, ela é direta. Ela traz essa mensagem de crítica social, política do povo mexicano, como eu falei para vocês, né? Também traz esse tema nacionalista, né? É bem comum esse tema na vanguarda, como eu falei para vocês, tá bom? Agora vejam só uma das obras de Diego Rivera. Esse aqui é um dos murais de Diego Rivera que vocês podem perceber, se vocês analisarem com mais calma, os aspectos, as características físicas das pessoas que estão trabalhando, que estão aqui, ó, sendo revistada pela polícia. São temas que foram há uma crítica, né, por trás dessa obra. Se vocês analisarem bem, os policiais, eles são brancos, né, e aí as pessoas que estão trabalhando possuem uma pele um pouco mais escura, e a gente pode desenvolver algumas reflexões sobre essa obra de Rivera, certo? Então esse aqui é um dos murais do artista Diego Rivera, mexicano, tá bom? E um dos esposos de quem? De Frida Kahlo. Quem nunca ouviu falar em Frida Kahlo? Ela é bastante utilizada assim nas obras atuais, em estampas de camisa, estampa de caderno, todo mundo gosta dela, é um símbolo do feminismo, né? Então assim, Frida Kahlo, ela tem uma história bem triste, né? Ela teve vários acontecimentos sociais com relação à sua saúde frágil, teve acidente ainda sofreu algum acidente quando era mais nova, enfim, teve relacionamentos complicados, um deles foi com Diego Rivera, onde moraram na Casa Azul, né? Então, Frida Kahlo, ela teve
muitos acontecimentos, né, pessoais, históricos, e que ela extravasava esses fatos históricos, essas coisas do cotidiano que ela vivia em suas obras. Né? Então ela é conhecida pelos seus autorretratos. Então ela pintava a si mesma. Autorretratos é a pintura dela mesma. Só que, além dela expressar os sentimentos que ela estava vivenciando, que ela vivia, ela também pintava a face dela de forma não obedecendo o padrão de beleza daquela época, sabe? Porque justamente ela era contra o machismo que buscava nas mulheres um tipo de beleza. Então, bem legal a gente conhecer Frida Kahlo, né? Então aqui diz o seguinte: Frida Kahlo ficou conhecida, né? Foi uma mulher guerreira, lutadora, tanto na vida privada, ao que teve, né, que superar grandes traumas, como eu falei para vocês, e como na vida social. Toda a sua obra reflete essa realidade dura, né? Além da pintura, também deixou um diário onde registrou suas alegrias e frustrações, como seu conturbado casamento, sua saúde frágil e a impossibilidade de gerar filhos. Frida Kahlo sofreu alguns abortos espontâneos, então ela vivenciou vários traumas, né? Aqui diz o seguinte: a vida de Frida Kahlo é repleta de acontecimentos que irão repercutir na sua obra. Alguns críticos de arte sugeriram que ela era uma pintura surrealista, mas Frida Kahlo rebateu dizendo que ela nunca pintou sonhos, ela pinta a realidade. Então ela pinta a sua própria realidade, contradizendo a crítica, né, onde ela dizia que ela era uma pintura surrealista. Na verdade, elas consideravam a pintura realista, né, pois sua obra era o assunto que mais conhecia. Frida morreu em 13 de julho de 1954, na sua cama. Ela viveu muitos dias de sua vida acamada, né? E uma das últimas frases encontrada em seu diário foi a seguinte: espero a partida com alegria e espero nunca mais voltar. Essas são uma das últimas palavras encontradas em seu diário. Vamos ver aqui algumas das obras de Frida Kahlo. Como eu falei para vocês, no primeiro aborto espontâneo que Frida Kahlo vivenciou, ela ficou internada, né, no hospital, e ela pintou essa obra, onde representa esse retrato do íntimo feminino, né? Representa aqui, ó, a hemorragia, o bebê, enfim, essa é uma representação desse momento traumatizante, né? Porque ela vivenciou com um dos seus abortos espontâneos, tá bom? Bom, gente, vimos aqui os dois poetas que eu falei dos pintores, né? Perdão. E agora a gente vai conhecer alguns poetas latino-americanos, tá bom? Vamos começar por Jorge Luis Borges. Na língua espanhola a gente fala Jorge Luis Borges, bem diferente, né? Então olha aí esse carinha. Jorge, olha o nome dele como é: Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Azevedo. Enorme, né? Mais conhecido simplesmente como Jorge Luis Borges. É um escritor, um poeta, um tradutor, um crítico literário e um ensaísta argentino, né? Tem vários dons. Sua fama internacional foi consolidada na década de 1960 com um fenômeno conhecido como o boom latino-americano. Dentre as suas principais obras estão O Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Poemas, El Hacedor, El Otro, El Mismo, Los Conjurados e La Rosa Profunda. Então,
argentino Jorge Luis Borges. Também temos aqui outro poeta, que é Rubem Darío. Olha, Rubem Darío aí. Rubem Darío foi um poeta nicaragüense, considerado o iniciador e representante máximo do modernismo literário em língua espanhola. Olha que legal! Então ele foi um dos iniciantes, né? Começou com esse movimento modernista na América Latina, né? Em língua espanhola, corrigido. Considera-se que Darío é o poeta de maior influência na poesia do século XX no mundo hispânico, recebendo a alcunha de Príncipe de las Letras Castelhana. Então, conhecido como Príncipe de las Letras Castelhana é Rubem Darío. Os poemas de Rubem Darío são lindos, meu gente. Vocês precisam pesquisar e conhecer, porque são maravilhosos. Dentre as suas obras estão Abrojos, Rimas, Azul, Cantos de la Vida y Esperanza e Canto de la Argentina e outros poemas. Então pesquisem um pouco mais sobre Rubem Darío e leiam os poemas de Rubem Darío, tenho certeza que vocês vão gostar. Outro poeta que eu trouxe para vocês é Pablo Neruda. Quem nunca ouviu falar em Pablo Neruda, esse rapaz aí da imagem? Bom, Pablo Neruda, chileno, isso, considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX. Neruda recebeu o Nobel de la Literatura em 1971. Então ele é um dos poetas que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, né? Pablo Neruda. Dentre a sua produção literária destacam-se 20 poemas de amor e uma canção desesperada, Crepusculario, Tentativa del Hombre Infinito, Para Nascer e Nascido, Todo el Amor, Odas Elementari e Extravagario. Então, Pablo Neruda, chileno, maravilhoso, né? Ganhou o Prêmio Nobel e um dos mais importantes da literatura no século XX. Então, vocês precisam conhecer um pouco mais da obra de Pablo Neruda. Tenho certeza que vocês vão gostar. E o último poeta de hoje, Mário Benedetti. Isso mesmo. Gente, eu estou apostando em Mário Benedetti, tá? Na prova do Enem. Se liguem. Olha só, Mário Benedetti, estamos no centenário do nascimento de Mário Benedetti. Então, pode ser que apareça algo relacionado a Mário Benedetti, tá? Fica a dica, fica atento. Então, Mário Benedetti, né, foi um poeta, escritor e ensaísta uruguaio, integrante da geração de 45, juntamente com Vilarinho e Juan Carlos Onetti. É considerado um dos principais autores uruguaios, tendo alcançado a fama com a publicação de poemas de oficina, uma de suas obras mais conhecidas. As obras do poeta também incluem Te Quiero, poema maravilhoso, considerados um dos poemas de amor mais belos. E vamos ler ele já, tá bom? La Víspera Indeceleble, Noción de Patria, Arras de Sueño, La Casa y el Ladrillo, dentre outros. Então, Mário Benedetti é a minha aposta para a prova de língua espanhola, tá bom? Como falei para vocês, a gente vai ler um poema de Mário Benedetti que me encanta, me gusta mucho, que se llama Te Quiero. E como eu falei para vocês, é um dos poemas considerados um dos poemas de amor mais belo do mundo. Então, é belíssimo, belíssimo. Então vamos ler comigo, tá bom? Acompanhe a leitura deste poema. Te Quiero. Vou colocar uma musiquinha aí na edição para ficar uma coisa mais legal, né? Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos.
Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más de dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar la rebeldía. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es arreo, ni carne de amor aleja. Y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho mais de dois. E aí, vocês gostaram desse poema? Muito belo, não? Muito belo esse poema, maravilhoso. Então, se você gosta de alguém, manda esse poema. Tenho certeza que a pessoa lá vai gostar também de receber esse poema. Então é isso, gente. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Besitos, hasta luego!